Olá, colegas servidores da Prefeitura de Santos, olá, categoria dos servidores. Estamos gravando hoje, no dia 21, a terceira edição do TV Sindserv, que é a edição que vai percorrer aí as mídias sociais essa semana, agora a semana que começa neste dia. Nós temos hoje o nosso assunto central, novamente, porque é de grande importância, a CAPEP Saúde. Temos também o Alô Tucanada, avisando para esse governo tucano terceirizador que tem problemas, problemas com os quais eles não se importam, mas se importam em terceirizar, em tentar destruir a CAPEP Saúde. E temos também alguns informes para a nossa categoria. Então, nós estamos começando. Vamos começar, Alexandre, com a discussão sobre a CAPEP? Vamos lá, Flávio. Direto CAPEP? Direto CAPEP, então. Colegas servidores, nós tivemos uma assembleia maravilhosa, uma assembleia muito boa, que foi chamada para discutir medidas que a categoria vai tomar no sentido de fazer aí a prevenção, a terceirização do nosso plano de saúde, da nossa CAPEP Saúde, que é uma autarquia, não é um plano de saúde, como todos sabem, mas está correndo o risco de inclusive virar, se a gente não se movimentar, se a categoria não se articular, não se organizar, corre o risco de, num futuro muito próximo, virar um plano de saúde. Um plano de saúde que a gente já sabe que corre o risco de fechar, porque os planos de saúde, a gente já comentou isso no TV Sindserv anterior, os planos de saúde estão fechando. Então, Alexandre, quer comentar um pouco aí sobre a nossa Assembleia? Com certeza, Flávio. Foi muito importante, a categoria realmente compareceu, muito preocupada, todos estamos muito preocupados. Eu acho que a maior parte dos servidores já entendeu o que está por vir, essa dificuldade que estão nos colocando como empecilho com o objetivo de terceirizar a CAPEP. A Assembleia discutiu muito, foi muito boa. As pessoas estavam bem focadas, os servidores todos bem focados no assunto, e tirou, como toda a Assembleia, encaminhamentos para a gente poder fazer o enfrentamento a essa situação que estão nos colocando obrigatoriamente. Muito bem, e falando em enfrentamento, então vamos às medidas que a Assembleia aprovou. A primeira medida que a Assembleia aprovou é que nós precisamos retomar urgentemente, a CAPEP precisa retomar urgentemente os atendimentos na Santa Casa. Nós, no Conselho da CAPEP, a gente já entregou um documento para o seu estágio, exigindo que a CAPEP retome os atendimentos na Santa Casa. Essa é a primeira medida que nós discutimos na Assembleia, e é uma medida importante porque tem muita gente que está indo, muitos colegas nossos que estão indo lá na Santa Casa e estão ficando sem atendimento. Uma outra medida que nós aprovamos na Assembleia, e o sindicato, junto com uma comissão de mobilização que foi aprovada na Assembleia, e com a nossa categoria, como você, servidor que está assistindo a nossa TV Sindserv, é que nós, a partir da Assembleia, não queremos mais o seu estágio na CAPEP. Não queremos mais o seu estágio na CAPEP por diversos motivos, entre eles dois fundamentais. O primeiro motivo é que nós descobrimos que o seu Eustágio parece que é uma pessoa que tem dificuldade com a ética, tem dificuldade com o seu compromisso como servidor, viu, Alexandre? A gente agora, a gente tomou contato, na verdade, já há algum tempo que nós tomamos contato com esse processo, mas a gente foi revisitar o processo, foi olhar o processo com mais detalhe, e a gente percebeu que o seu Eustágio ele foi demitido do serviço público estadual, ele era da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele era policial civil, e ele foi demitido do governo do Estado porque ele falseava doenças para poder ficar afastado, para poder ficar com afastamento médico, recebendo salário indevidamente. Então, além da demissão, ele foi condenado a devolver todos os salários que ele recebeu nesse período em que esses atestados se comprovaram inexistentes do ponto de vista de efetivamente comprovar uma doença. O seu Eustágio não estava doente, estava trabalhando na Prefeitura de Santos, inclusive assumiu
um cargo de chefia na Prefeitura de Santos. O seu Eustáquio ele vai ter que explicar por que, primeiro, esta apresentação é sobre a prestação de contas de 2015. 2015 ainda. E segundo, o que está acontecendo que o seu Eustáquio até agora não mandou reabrir o atendimento na Santa Casa? Porque o provedor da Santa Casa diz que a Santa Casa tem total disposição de atender os servidores. Por que o seu Eustáquio resolveu trancar o atendimento aos servidores na Santa Casa? Então, são essas duas, Flávio, retomada imediata do atendimento da Santa Casa, né, que o seu Eustáquio não dá encaminhamento, as manifestações que nós vamos fazer, né, nós vamos estar aí pressionando de todas as formas, tudo nessa cidade para retomar esse atendimento. E tem mais, algo que vai de encontro, Flávio, ao que nós colocamos sobre a questão da ética do seu Eustáquio, né? Que é uma medida que a Assembleia também tomou, né? Me parece que falta muito transparência na CAPEP, né? E não só a mim, como a todos os servidores, essa transparência ela não está lá, ela não existe. Hoje o servidor não consegue pegar informações, né? Qualquer cidadão não consegue pegar informações, não consegue ver a CAPEP transparente por dentro. Sim. Né? Esse é um fator bastante elementar. Você, além de ser servidor público, você paga impostos na cidade onde você vive, seja em Santos, seja em São Vicente, Guarujá, Cubatão, enfim, São Paulo. Nós, além de servidores públicos, nós pagamos impostos de todos os cidadãos que habitam a cidade de Santos, assim como as outras cidades, pagam impostos. E seria muito fundamental, mas muito importante, que nós tivéssemos forma de averiguar as contas das instituições públicas, das prefeituras, dos governos de estado, do governo federal e da CAPEP Saúde. Então, parece que a CAPEP é uma espécie de caixa preta, porque tudo que você precisa, em termos de informação da CAPEP, você precisa fazer requerimento, ficar esperando a burocracia, etc. Por que a CAPEP não tem um site de transparência, um site para realizar a transparência para a população? Exatamente, né? Seria uma coisa até de obrigatoriedade, né, dentro do serviço público, deixar essa transparência. Isso é próprio do serviço público, é próprio do servidor público, né, pela natureza do serviço, deixar isso aberto, né, para a população. Mas parece que a preocupação da prefeitura é só mostrar o salário dos servidores para a população. Exatamente. Mas né? não mostra os gastos, não mostra as empresas, não mostra os outros, não mostra as contas da CAPEP para a população de Santos, nem para o servidor. Então é interessante, porque a transparência ela é sempre uma transparência no sentido de favorecer o governo escondendo coisas, enrustindo informações. Sim, e já que você falou em favorecer o governo, eu acho que isso vem muito de encontro, né, a uma outra questão, né, dessas autarquias, dessa autarquia, que é a CAPEP, e de outra autarquia, que é o IPREV, que a gente vai comentar logo depois, mas uma questão que envolve as duas. Que os dois cargos para as autarquias que são mais fundamentais para nós, enquanto servidor público, os presidentes são de indicação direta do governo. É verdade. De indicação direta. Né? Não passa por nenhum critério que não seja do governo de plantão. Sim. Muda-se o governo, muda-se o critério e continua da mesma forma. E é algo que chama a atenção, é curioso, porque, veja só, nós contribuímos para a CAPEP, a Prefeitura de Santos contribui com a CAPEP. Então, nós temos aí, digamos, uma repartição, né, daquilo que é depositado na CAPEP. No entanto, o presidente da CAPEP ele é indicado apenas pelo prefeito. Então, essa é outra questão que nós precisamos discutir. Por que não é o prefeito e os servidores que definem quem é o presidente da CAPEP? Exatamente. Por que não é o servidor público que contribui com o Instituto de Previdência e a prefeitura que contribui com o Instituto de Previdência que decidem, ambas as partes, quem é o presidente do IPREV? Não. O prefeito de plantão, o bonitão, ele chega lá e indica o presidente da CAPEP, que via de regra é um cargo político partidário. Geralmente. No IPREV é a mesma coisa, e fica lá esses QIs, né, esses cargos de confiança,
que são indicados somente por uma parte daqueles que contribuem, tanto com a CAPEP como com o IPREV, respondendo apenas o seu QI, ao seu prefeito que o indicou para ter um salário, inclusive, de secretário. Porque eu não sei se você sabe, tanto o presidente da CAPEP como o presidente do IPREV tem salário de secretário. Salário de secretário. E assim, é bom para nós recordarmos, né? E rapidamente, não precisa ir muito no passado, a CAPEP já deu problemas lá atrás, né? E, inclusive, foi uma questão de indicação política, partidária, do que estava lá dentro, né? O que era o presidente. Teve problemas em contratação de empresa, teve um problema sério de tentativa de desmontar a CAPEP. A CAPEP quase fechou, Alexandre. Quase fechou. Os aposentados fizeram uma luta intensa, né, na frente da CAPEP por várias vezes para não fechar a CAPEP. O IPREV também nos deu problemas recentemente. Ano passado deu problema, né? Tivemos diminuição da parte que cabia ao governo, né, para lidar com o passivo. E assim me parece que é sucessivamente. Então, esse é um problema que está diretamente ligado à tentativa a espécie de política que se coloca dentro das nossas duas instituições, que são somente presididas por cargos indicados pelo governo de plantão. Cargos políticos. E é por isso que a nossa Assembleia, colegas, a nossa Assembleia também tocou nesse assunto. Então, daqui para frente, nós vamos retomar algo que a gente já discutiu lá no governo do Papa. Nós vamos retomar a necessária mudança dos estatutos da CAPEP e do IPREV para que o servidor também possa opinar sobre a pessoa que vai ocupar o cargo de presidente, seja da CAPEP, seja do IPREV. Chega dessa coisa de o prefeito colocar lá um QI, um cargo político partidário na CAPEP, e depois a gente se deparar com situações como essa, em que a gente não tem transparência dos recursos, do uso dos recursos. A gente tem um cidadão como esse seu Eustáquio, que senta lá e diz, eu não vou reabrir o atendimento na Santa Casa, está trancado e acabou, porque eu mando aqui, etc., etc. Então, nós precisamos mudar isso. Só tem um jeito da gente mudar isso, colegas. Inicialmente, agora, nesse momento, nós precisamos, digamos, tocar as emergências, retomar o atendimento na CAPEP e que o seu Eustáquio se retire de lá, o Paulo Alexandre que coloca o Eustáquio onde ele quiser. Na CAPEP ele não serve, porque ele é uma pessoa que, inclusive, foi demitida do governo do Estado por falta de ética. Serviço público, né? Saiu do serviço público. Por falta de ética na condução da coisa pública, e agora ele está, pela segunda vez, na CAPEP, fazendo prestando esse desserviço aos servidores. E é isso, Flávio. Eu acho que os colegas estão entendendo aonde que a gente precisa chegar, né? Nós não precisamos aumentar e ir em direção à nossa participação efetiva nas duas autarquias. E através de uma indicação que possa vir em parte, né, nem que seja em parte, dos servidores públicos para esses cargos. É verdade. Nós temos, inclusive, duas formas que a gente pode começar a discutir na nossa categoria de alterar essa situação da indicação do presidente da CAPEP e do IPREV. Nós temos a eleição direta, que seria os servidores votarem diretamente num candidato para ser o presidente da CAPEP e do IPREV, e outro do IPREV, e nós temos uma forma que é utilizada nas universidades federais, que é a lista tríplice. Ou seja, abre-se as candidaturas, os servidores elegeriam os três melhores candidatos e o prefeito de Santos poderia escolher entre esses três um que fosse nomeado para presidente da CAPEP. O prefeito exerceria o seu poder de nomeação e, inclusive, de escolha, e nós também, nós servidores também. Então, a gente precisa, esse debate é um debate mais de fôlego, é um debate de médio e longo prazo, mas a gente precisa fazer, colegas, urgentemente. Não dá mais para a gente ter, nessas autarquias, gente que ocupa cargo para ganhar dinheiro com alto salário e para favorecer política partidária. Não dá, chega. Vamos lá. Vamos lá, vou chamar aquele bloco aqui conhecido, né, que nós já estreamos nas duas, nossa primeira matéria, que é o Atenção Tucanada. Tucanada, a escola João Inácio. Presta atenção, seu secretário de Educação, seu Carlos, né? Carlos, secretário de Educação, de novo.
cargo de secretário não é só para passear, o secretário. A escola João Inácio, na Zona Noroeste, que passou por uma reforma recentemente passou por reforma, está parecendo uma tigela furada. Está com goteiras por todos os cantos. Né? Onde que foi dinheiro? Como é que foi essa fiscalização? Então vamos prestar atenção, secretário. Vá lá, passa um dia na escola lá dentro e fique lá pertinho das goteiras para ver se o senhor consegue trabalhar dessa forma. Alexandre, é interessante, né? O pessoal gasta uma grana sentida na reforma, mas parece que o dinheiro deve ser gasto com outras coisas. A gente fica se perguntando, será que o dinheiro pago para essas empresas realmente, na hora que elas fazem a reforma de uma escola, de um hospital, será que esse dinheiro realmente vai para a reforma do hospital ou da escola? Ou será que esse dinheiro toma outros caminhos, toma caminhos estranhos, toma caminhos diferentes daquele que a ética com o dinheiro público manda? Porque é isso, né? Faz a reforma numa escola, daqui a pouco a escola está parecendo uma peneira de um chuveiro, né? Chove dentro. Está parecendo a peneirinha do chuveiro, né? Que tem cheio de furinho, e a reforma, aquela grana que foi gasta na reforma, vai saber onde que foi, né? Se foi. Muito estranho. Se foi. Né? Agora nós vamos tratar de um outro assunto, que aliás é um assunto que ocupou muito o Facebook, o WhatsApp, né? Ocupou as manchetes de jornal, né, Alexandre? Ficou. Nós tivemos esses dias um sujeito que foi acusado de pedofilia. E esse rapaz, esse jovem que está sofrendo acusação de pedofilia, ele prestava serviço como voluntário, um voluntário que recebe dinheiro, inclusive, recebe uma bolsa. É muito estranho. Eu nunca entendi, Alexandre. Uma relação diferente esse voluntariado. Eu nunca entendi, de fato, como é que alguém pode ser voluntário e receber para ser voluntário. Mas vamos deixar esse assunto de lado, vamos ao que interessa. Vamos no ponto. Assim, esse rapaz ele foi acusado de pedofilia, parece que está detido, virou manchete de jornal, virou, né, comentários quilométricos no WhatsApp, no Facebook, etc, etc. E agora aparece que ele, né, está começando a se noticiar que ele era um dos monitores da Escola Total. Nós não queremos aqui, colegas servidores, discutir exatamente se ele é pedófilo, se não é. Ele está detido, tem gente, inclusive, que é responsável por apurar esse tipo de coisa, mas nós queremos aproveitar esse debate que está sendo feito nas redes sociais, para recolocar uma questão que é muito importante. E o caso desse moço aí, pedófilo ou não, a apuração da situação dele vai dizer o que é verdade nessa situação, é que a Escola Total é feita de uma forma absolutamente estranha, né, Alexandre? A gente tem uma Escola Total que primeiro é feita por voluntários, mas os voluntários, eles não são bem voluntários, eles recebem uma bolsa, eles recebem uma ajuda, um arremedo de salário, uma coisa que a gente não entende. E, na verdade, não deveria ser dessa forma. A Escola Total, como ela é uma estrutura didático-pedagógica que lida com as crianças dos pais dos munícipes de Santos, ela deveria ser tocada por professores concursados. E aí, quando acontece uma situação dessa, todo mundo fica focado na questão se o sujeito é pedófilo ou não, e aí uns querem linchar, outros querem absolver, outros muito pelo contrário, não sei o que falar e tal, mas não se discute o assunto, que é o miolo da questão. A Escola Total deveria trabalhar desse jeito, ou ela deveria ser composta por professores concursados, devidamente habilitados, para fazer uma escola de qualidade para o seu filho, para o meu filho, para o filho do munícipe que paga imposto? Exatamente. Não é, Alexandre? E recordando, né, não vamos ficar aqui toda vez recordando, porque nós temos depois algumas... A categoria mesmo tem várias críticas a esse modelo. Né, vários, da parte dos educadores, tem várias críticas, o sindicato. Já em 2014, né, a gente já vinha fazíamos a crítica, o sindicato. E essa crítica ela não é só do sindicato, ela vem da categoria e passa, né, pelo sindicato.
de que este modelo de escola total, esse modelo de trabalho, né, que pode se chamar precarizado, né, de voluntariado ou de tal, era um modelo ruim. Na época, em 2014, também foi feita uma crítica bem contundente em relação às organizações da sociedade civil, ou as OS. Por quê? Porque já havia uma tentativa de enveredar por esse caminho de terceirização. E aí as coisas retornam dessa forma agora, né? Acontece um fato, né? Não estamos entrando na questão se a pessoa tem a necessidade de trabalhar ou não, dessa forma, ou há necessidade do trabalho, porque necessidade todos nós trabalhadores temos, é a única coisa que temos para vender é o nosso trabalho. Mas a forma, né, a forma de relação de trabalho, essa sim merece um debate, merece a nossa crítica. Né? A nossa crítica verdade. Porque é completamente frágil. É frágil e assim, uma grande parte dos servidores tem seus filhos na escola pública, e mesmo os que não têm os seus filhos na escola pública deveriam se importar muito com o que está acontecendo na escola pública. Porque é na escola pública, por exemplo, que as crianças têm, digamos, um impulso para, no futuro, serem adultos saudáveis. É na escola que as crianças têm um impulso para, no futuro, serem profissionais qualificados. É na escola que as crianças têm impulso para serem, como a gente diz no nosso linguajar popular, para serem cidadãos de verdade. Ocorre que a escola feita deste jeito, a escola feita neste modelo de terceirização, de força de trabalho precária, porque esse moço que está sendo acusado de pedófilo aí, é um trabalhador precário. Independente da situação lá, se cometeu ou se não cometeu pedofilia, é um trabalhador precarizado. E como ele, todos os membros da escola total são trabalhadores precarizados. Isso sim deveria ocupar, não que a gente não deva se preocupar com pedofilia, muito pelo contrário, porque é algo realmente grave e que pode provocar danos irreparáveis nas nossas crianças, mas a escola total, esse tipo de trabalho precarizado também pode causar danos irreversíveis nas nossas crianças. E nem sempre aparecem. Comprometer então, o futuro delas. E não aparecem tanto quanto um momento desse do rapaz ser acusado de pedofilia. Mas esses momentos de precarização vão gerando problemas que não aparecem tão rapidamente no dia a dia. Vão aparecer na sequência, né, desse tipo de educação que quer se estabelecer. Como é que a gente pode ter no futuro adultos tecnicamente competentes, pessoas bem estruturadas, pessoas que possam estar no mercado de trabalho, que sejam, enfim, capazes de tocar a sua vida? E é interessante, né, porque assim, as pessoas acham, a gente tem ouvido muito uma crítica, que é uma crítica inclusive fascista, no sentido de ser algo que tenta ser a imposição da verdade, que nega qualquer princípio científico. Não, eu acho porque eu acho, bandido bom é bandido morto, etc. Mas a gente não percebe que nós estamos com esse tipo de escola, com esse tipo de sociedade que a gente tem, com uma escola, por exemplo, uma escola precarizada, a gente não se interroga se a gente está ajudando a formar bandidos. Não se entra. Porque como é que a gente pode ter um país onde os principais cargos do Estado brasileiro estão metidos na corrupção até o talo, mas o pobre tem que ser honesto? Como é que a gente pode ter uma escola ruim, uma escola péssima, não por falta de esforço dos professores, mas pela estruturação da escola, pela falta de infraestrutura, uma escola frágil, mas o aluno tem que ser um aluno de sucesso? O aluno tem que ser o sucesso. Como com uma escola desse tipo? Com uma escola que, ao invés de ter educador concursado, competente, com formação universitária, nós temos a escola total, que é um arremedo de atividade pedagógica, com todo respeito àqueles profissionais que possam até ter qualificação para fazer um bom trabalho na escola, mas uma grande parte não tem. E aí, quando acontece um caso desse, de acusação de pedofilia, a gente foca na pedofilia, mas a gente esquece que esta escola é uma escola que tem, neste tipo de atividade da escola total, uma escola que está quebrando, uma escola que está evitando que, no futuro, a gente não tenha que se preocupar tanto com marginalidade, tanto com situações
que levem as pessoas à violência e coisas do tipo. Nós, à medida que a gente apenas acha que a gente merece respeito, que a gente merece tratamento decente, a gente não realiza a nossa parte nisso, este merecimento ele não chega. Então, se você quer merecer uma CAPEP de verdade, uma CAPEP boa, serviços de saúde bem feitos, se movimente. Então, um abraço, a gente se vê na próxima TV Sindserv.